Olá, eu sou Josiane Mairink, estou como conselheira no CRCMG, estou como vice-coordenadora do Grupo de Estudos Técnicos das Organizações Contábeis. E hoje eu e o meu colega Éder, nós viemos aqui para falar um pouco para vocês sobre o aprimoramento dos controles internos e a melhor aplicação das normas tributárias nas organizações empresariais. Com o desenvolvimento econômico, os empresários se viram na necessidade de adotar novos procedimentos e ferramentas administrativas mais eficazes. E uma estratégia de mercado seria o investimento em novas metodologias e as inovações tecnológicas, o que garante, né, um sucesso, se bem implementadas, um sucesso no mercado que hoje é tão competitivo. E, nas empresas, a área fiscal ela é o alicerce de toda a operação. A gente pode falar que é uma das áreas mais importantes, se não a mais importante, pois é por onde passam as entradas das empresas, as saídas. E aí há necessidade de adoção de um compliance fiscal, para garantir a conformidade das leis que regem, né, as leis que regem o setor da empresa e a política, de acordo com a política da empresa. Então, cada empresa adota o compliance de acordo com suas políticas, visando uma garantia de segurança jurídica e financeira. No início da adoção do compliance, as instituições financeiras foram as pioneiras, e eles deram aos advogados, à área jurídica, a obrigação e o controle dessa área nas empresas, nas instituições financeiras. E não que não seja importante, eles têm, sim, uma grande capacidade e atuam para que isso ocorra de maneira eficaz, eficiente, mas e os processos? Os fluxos operacionais, os controles internos, os riscos operacionais. O compliance envolve muito mais do que somente a legislação, do que somente a interpretação de leis. Envolve carga tributária, envolve as obrigações principais e acessórias, além de ter toda a aplicação das normas contábeis, a necessidade das normas contábeis também. Nesse cenário, o contador entra com sua relevância, pois ele se preocupa com todos os processos da atividade da empresa, ele conhece o mercado que a empresa atua, ele detém uma ampla visão do funcionamento da organização. E cabe a ele orientar os gestores no processo decisório das organizações, tempestivamente, para a tomada de decisão ser realizada no momento certo e adequado. A estratégia adotada seria o alinhamento do contador com o empresário para identificar, junto aos gestores, a necessidade da implantação de controles internos, de uma iniciativa de compliance. É primordial que tenha o apoio da direção. A direção precisa estar envolvida. A alta direção, os coordenadores de departamento fiscal, né, no caso, quando a empresa é maior. E eles devem estar envolvidos porque eles têm a tomada de decisões complexas na implantação do compliance. E eles devem ser responsáveis por validar e incentivar todo o processo na empresa, juntamente com os colaboradores. Mas, acima de tudo, é preciso garantir a autonomia e a independência, a imparcialidade das ações, porque o projeto tem como pressuposto a ser íntegro, a ser eficiente e independente. E não deve representar apenas mais um procedimento burocrático para a empresa. Mas, afinal, o que são os controles internos? São sistemas que permitem organizar, avaliar e controlar as atividades financeiras. Mas, afinal, o que são os controles internos? São sistemas que permitem organizar, avaliar e controlar as atividades financeiras,
as contábeis, fiscais, operacionais e gerenciais em uma organização. São definidos também como um conjunto de procedimentos, métodos e rotinas com os objetivos de proteger os ativos, produzir dados contábeis e fiscais confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa. O objetivo dos controles internos é garantir uma margem de segurança capaz de evitar erros e fraudes, que possam dar prejuízos futuros, e até mesmo detectá-los antes que isso ocorra. Pode-se, então, afirmar que o uso dos controles internos nas organizações tem como finalidade controlar o desenvolvimento das atividades, assegurando que as ações sejam executadas conforme o planejado, em busca de melhores resultados. Os aspectos a serem observados na elaboração dos controles internos para o departamento fiscal da empresa seriam identificar o fluxo das atividades do departamento, levantar as questões que impedem a eficiência dos processos, os riscos internos e externos, medir as consequências ocasionadas nos demais departamentos da empresa, que estão correlacionados. Para começar, é definida uma política de compliance, em que estabelece as regras a serem executadas pelos colaboradores e por todos da empresa. Na prática, ela engloba um conjunto de leis, normas a serem seguidas, e deve estar de acordo com a característica da organização. Cada setor apresenta as suas particularidades, e isso é refletido na prestação de contas feitas pela organização aos órgãos fiscalizadores. Uma política de compliance eficiente é aquela que guia os colaboradores em suas rotinas de trabalho, facilitando a adequação às leis, e, com isso, ajudando a prevenir as falhas operacionais. Algumas medidas devem ser adotadas na implantação de um programa de controle interno. A realização da matriz tributária é uma delas. É imprescindível que haja essa matriz, que é um raio-x sobre os impostos devidos, inclusive analisando os benefícios fiscais que a empresa possa vir a ter. Outro seria a definição da agenda tributária. É importante porque vai controlar todas as obrigações fiscais e acessórias, além de controle dos pagamentos dos tributos. E, com isso, haverá o aprimoramento da entrega das informações, porque nada mais será entregue de maneira errada ou incompleta. Nós temos várias vantagens perceptíveis na implantação de um programa de compliance. A começar pela economia, porque as obrigações sendo entregues dentro do prazo, elas vão gerar a redução e até mesmo a cessão da ocorrência de multas, e isso reduzindo a despesa da empresa. Além da organização, porque quando a gente pergunta quantos impostos a empresa paga, quais as datas de pagamento, essas perguntas ficam mais fáceis de serem respondidas quando levantadas para um coordenador de um departamento fiscal, por exemplo. E o controle das entregas é primordial. É preciso monitorar os prazos, de forma que e a apresentação também desses prazos, como estão sendo apresentados a entrega. Além disso, é preciso monitorar o prazo das entregas e a forma de apresentação das entregas, pois é preciso gerar informações com qualidade e confiabilidade. O armazenamento de documentos também se torna mais produtivo, uma vez que os arquivos dos documentos que são usados com maiores frequências podem ficar mais acessíveis aos colaboradores, e os arquivos, documentos que não são tão acessados continuamente, podem passar para um arquivo de menos acesso. O monitoramento das certidões negativas de débitos também é muito importante, pois eles são documentos que atestam a ausência de pendências fiscais da empresa, e o que impacta na sua imagem perante parceiros, fornecedores, clientes. Além disso, tem que haver um alinhamento da expectativa da política de compliance da empresa
com a política dos fornecedores, dos seus acionistas, stakeholders, enfim, de todos que conversam e que têm o contato com a empresa. É importante também que haja a integração dos novos funcionários. Então, um colaborador que entrou na empresa, ele precisa passar por um processo de integração, para que ele saiba o que vai acontecer, como que ele vai trabalhar, as regras, para que ele haja dentro das regras estabelecidas. E os colaboradores que já estão na empresa, eles também devem passar por treinamentos periódicos, para aprimorar o conhecimento sobre elas. Além disso, o compliance bem executado, ele vai valorizar a marca da empresa diante de um mercado competitivo que leva isso em consideração. As alterações das normas tributárias ao longo dos anos vêm tornando a legislação tributária complexa. E, para se ter uma ideia, ao analisar um texto legislativo, a gente tem que saber quais os tributos que serão pagos, a responsabilidade tributária, as formas de cobrança, as formas de fiscalização e as penalidades que podem incorrer para os infratores. Afinal, é preciso garantir que todas as informações declaradas ao fisco estejam de acordo com as legislações estadual, municipal e federal. E cabe ressaltar que os controles internos, eles podem ser utilizados em todas as empresas, independente do ramo e do porte que elas tenham. O processo de manter a empresa sob controle, sobre um controle interno, envolve 5 variáveis. Planejar, que é o desenvolvimento dos objetivos primários e secundários e a identificação dos processos que o completam, a execução propriamente dita, a implementação do plano, o monitoramento, que consiste em mensurar o nível atual do desenvolvimento do sistema, e avaliar que é a comparação dos objetivos propostos e o desempenho efetivamente que ele está tendo. E após isso, após essa análise, haverá correções, se caso forem necessárias, abrindo ou não relatórios de conformidade, de não conformidade, no caso das correções. Além disso, a responsabilidade de cada funcionário, cada gestor, ela deve ser muito bem estabelecida, e inclusive constar no programa de qualidade, no manual. É preciso ser feito um manual onde esteja por escrito todas as responsabilidades atribuídas. E também nesse manual vai conter as rotinas internas. Esse manual vai servir como um guia para que a produtividade aumente e tendo melhores resultados assim. É necessário também que hajam amarrações no sistema. Essas amarrações são no sentido de ter a prevenção de algum funcionário, algum colaborador que não possa ter acesso a certas informações mais restritas, no sentido de proteger os dados da empresa. Então, sendo registrado apenas por pessoas que podem realmente ter acesso àquele material. Diante disso, não basta somente aplicar um controle interno. É preciso que tenha auditorias internas e externas para comprovar se tudo aquilo que foi proposto está sendo feito e também propor melhorias para a continuidade do processo. A informação gerada deve ser detalhada e gerar relatórios que sirvam de barreiras para possíveis problemas. Então, os relatórios devem conter informações relevantes e claras para que os gestores façam a tomada de decisão de forma a trazer um valor, gerar mais ainda credibilidade para a empresa naquele momento. A utilização de um sistema de informação para o controle interno, ela propicia a geração das demonstrações contábeis e fiscais com maior confiabilidade para os seus usuários internos e externos. Um trabalho bem feito na execução dessas políticas e no monitoramento das operações, ele vai gerar valor
para os negócios. Por fim, vale destacar que o compliance ele não é simplesmente um processo a ser introduzido na operação da empresa. Ele trata-se de um mindset que deve fazer parte da cultura daquela empresa. Ele deve promover a participação coletiva das ações de conformidade, garantindo a saúde financeira da empresa. Faça uma análise da sua organização e veja como a política de compliance fiscal pode ser adotada para otimizar os processos fiscais e fortalecer ainda mais suas parcerias comerciais. Em pouco tempo, os resultados positivos serão notados em todos os setores do seu negócio. E agora eu passo a palavra para o meu colega Éder, que vai falar um pouquinho mais sobre os controles internos para vocês. Muito obrigado, Josiane. Olá, pessoal. Meu nome é Éder Azevedo, eu sou contador, empresário contábil. Sou coordenador também do Grupo de Estudos Técnicos para as Organizações Contábeis aqui no CRC-MG. Eu acredito que, nesse momento desafiador que nós estamos passando, com essa pandemia, coronavírus, é um momento também de estarmos mais próximos dos nossos clientes, orientando-os, levando informações para que eles possam também gerir melhor os seus negócios, principalmente na área tributária, que é uma área que nós dominamos e também levamos as informações para os nossos clientes ali de tributação e assim por diante. Nesse sentido, hoje nós vamos falar um pouco de planejamento tributário, é um assunto que nós sempre falamos, ele está sempre em voga nas nossas vidas, mas, em especial, nós vamos focar no regime de tributação e na tributação do PIS, da COFINS e do ICMS, que são tributos que têm isenções, que têm formas diferenciadas de serem calculados e também de serem recolhidos, não é? E, nesse sentido, nós sabemos que nós temos as possibilidades de regimes tributários, hoje o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real. Nós temos uma impressão que sempre o Simples é a melhor forma de tributação para aquelas empresas que faturam até 3 milhões e 600 ano ou até 4 milhões e 800, mas isso, às vezes, não é verdade. Então, por isso, é importante que nós façamos um planejamento tributário muito assertivo, para que nós tenhamos a certeza que aquela escolha do regime foi a melhor para o cliente naquele momento, não é? O planejamento tributário, nós sabemos, não é um produto de prateleira. Às vezes, o planejamento tributário que serve para a empresa A não vai servir para a empresa B, mesmo que essas empresas tenham o mesmo ramo de atividade, o faturamento ali muito próximo, o número de empregados muito próximo, mas cada caso é um caso. Se nós formos fazer aqui um comparativo, o planejamento tributário é como se fosse uma roupa de alfaiate, ele é feito sob medida para aquele momento, para aquela ocasião. E o planejamento tributário que é bom hoje, ele pode não ser bom amanhã, então ele precisa estar sendo monitorado de tempo em tempo. E quem faz esse monitoramento somos nós, os profissionais contábeis, para auxiliar também os nossos clientes a obterem os melhores resultados nos seus negócios. É importante também falar que o contador, o profissional contábil, ele precisa conhecer o processo do seu cliente, onde o seu cliente atua, o produto que ele comercializa, se é um produto importado, se é um produto nacional, o seu processo de produção, se for uma empresa industrial, como ele acontece, quais são os mecanismos que ele utiliza. Se nós temos a oportunidade, por exemplo, de fazer uma depreciação acelerada, ou de fazer um aproveitamento de PIS/COFINS de determinado produto ou determinado serviço que faz parte ali daquele processo, para que nós tenhamos assertividade nessas decisões, é importante que conheçamos o processo, é importante estar dentro da empresa, estar próximo do empresário, para que, assim, ele consiga extrair o melhor do seu negócio. Falando ainda nos processos internos, é importante também que nós conheçamos as funcionalidades
principalmente do sistema de informação dos nossos clientes, porque ali estão as informações para emissão de nota, ali estão as informações para serem alimentadas com os dados das notas fiscais de entrada, da tributação, por exemplo, do PIS, da COFINS, do ICMS, se o ICMS ele já veio recolhido por ST ou não. Então, é importante que o contador esteja alinhado com o TI, para que esses dois possam levar ao empresário informações relevantes que possam trazer também melhores resultados na parte tributária ali do negócio do nosso cliente. Nesse sentido ainda, é importante orientarmos os nossos clientes que mantenham no seu quadro de pessoal, né, ali nos seus colaboradores, pessoas qualificadas para tratarem com a parte tributária, com a emissão da nota fiscal, com a alimentação do sistema de TI nas notas fiscais de entrada, para uma análise prévia ali do documento fiscal, quando ele chegar. A nossa colega falou agora há pouco sobre o compliance. Para que tudo isso possa acontecer de forma assertiva, é importante que a pessoa que esteja por trás desse processo tenha um bom conhecimento. Então, é importante investirmos nesse profissional. E o contador, o profissional de contabilidade, de tempo em tempo, ele precisa também dar uma repassada no cadastro de produto do seu cliente. Porque, à medida que os produtos vão chegando, novos produtos, novos fornecedores, a pessoa que está ali por trás do cadastro, pode ser que não tenha um conhecimento da mesma forma que o contador tem o conhecimento, e pode ser que passe ali algum cadastro que fique em desacordo. Então, é importante que, de tempo em tempo, também o profissional da contabilidade pegue esse cadastro e dê uma repassada e dê uma alinhada. E ainda neste assunto, nós temos no mercado hoje vários produtos que fazem essas auditorias eletrônicas. Eles conferem ali NCM, tributação e etc. Então, fica a dica aí, os profissionais de contabilidade que ainda não possuem essas ferramentas, é uma ferramenta importante que auxilia muito a cada um de nós no dia a dia na nossa profissão, não é? O contador também precisa e deve manter um bom canal de comunicação com o seu cliente, porque as informações que nós trazemos, elas são de suma importância para a manutenção do negócio do nosso cliente. Há uma fala hoje, inclusive do próprio governo, que a nossa carga tributária é muito pesada. Apesar de muito pesada, ela é para todos. Então, à medida que o profissional de contabilidade consegue mostrar para o empresário uma forma diferente de enxergar a carga tributária e a sua aplicação, pode ser que, nesse momento, o empresário também consiga fazer ali um planejamento de forma que o seu produto fique mais competitivo no mercado através de um planejamento tributário que veio de uma informação do profissional contábil, que é o profissional que detém esse tipo de informação e esse conhecimento também, não é? E, falando ainda em carga tributária, para o empresário, é importante que ele conheça. Ele não precisa ter um conhecimento aprofundado, mas que ele tenha a noção de quais os tributos incidem sobre o produto que ele comercializa. Isso é muito importante porque, às vezes, nos tributos que são recuperáveis, como o ICMS, PIS/COFINS para o lucro real, isso influencia muito no preço, no valor final do produto, porque é necessário que retire do custo os tributos recuperáveis, aplique a margem e aplique a nova tributação sobre a venda. E se o empresário não detém esse conhecimento, ele imagina que está tendo uma certa rentabilidade ali no seu negócio, 30%, 40%, 50%, não sei quantos por cento, mas, de repente, aquele produto ele não está dando nem margem, porque ele não foi precificado da forma correta. E quem vai levar essa informação para o cliente, que é uma informação preciosíssima? O profissional contábil. Então, nesse momento que estamos passando aí de crise, de pandemia, mais importante ainda, que estejamos do lado do nosso cliente, do lado do empresário, levando essas informações para que ele possa também tomar decisões que possa manter o seu negócio ativo e perpétuo. Em contrapartida, o contador, o profissional contábil, além de deter o conhecimento contábil, o conhecimento técnico, ele precisa pensar como empresário. E pensar como empresário é pensar em resultados. Sempre tirar
o melhor resultado daquela situação, seja uma situação tributária, uma situação contábil, seja qual ela for, sempre pensar como o empresário. A todo momento que o contador estiver tratando assuntos ali com o seu cliente, tirando alguma dúvida, ou mesmo levando uma informação, sempre fazer uma pergunta: o que gera valor para o meu cliente? O que gera valor para o meu cliente agora, nesse momento? Se o cliente, de repente, está tratando ali um assunto ou reclamando do seu fluxo de caixa, então, naquele momento, valor para o cliente é sanar o seu fluxo de caixa. E sanar o fluxo de caixa é o momento que o dinheiro entra e o momento que o dinheiro está saindo. Então, com certeza, o dinheiro está demorando a entrar e está saindo rápido. O fluxo de caixa está acusando essa falta de dinheiro. Então, nesse momento, nós precisamos sentar com o empresário: olha, é possível reescalonar fornecedor? É possível nós parcelarmos tributos? É possível aumentar a receita? Antecipar alguma venda? Então, o que gera valor para o nosso cliente, para o empresário, vamos entregar. E a tecnologia, hoje, a evolução que estamos vivendo, ela é irrevogável, né? A tendência é que a tecnologia, a cada dia, faça mais parte da nossa vida, como já está fazendo. Então, nós, enquanto profissionais contábeis, vamos procurar, a cada momento, levar tecnologia para o nosso cliente, levar facilidade, levar informação, tomando apenas o cuidado para não levar burocracia, não é? Entra no site, procura uma tela que vai abrir a outra, que vai abrir a outra. O cliente hoje, ele quer agilidade, ele quer rapidez. Então, entra no site, clica ali na aba X e já leva a informação. Tudo tem que ser muito rápido, muito prático. E, no atendimento, na prestação de serviço, não é, que nós fazemos todos os dias, nós precisamos também preocupar para quê? A experiência do nosso cliente tenha com a nossa prestação de serviço, ela seja inesquecível, principalmente no início da prestação de serviço e também no decorrer. Mas se já do início a experiência do nosso cliente ela torna-se inesquecível, o que vai acontecer? Se ali, durante a prestação de serviço, houver algum percalço, o nosso cliente, com certeza, ele vai relevar e falar: não, mas isso aconteceu pontualmente, com certeza isso vai ser em breve acertado e podemos dar continuidade aí no que nós temos que fazer. Olha, eu imagino que nós, enquanto profissionais, principalmente da área de contabilidade, que é um profissional ímpar no mercado, nós sabemos disso, nós temos que fazer a diferença na vida das pessoas. E o que é fazer a diferença na vida das pessoas? Fazer a diferença na vida das pessoas é fazer com que as pessoas ao nosso redor sejam cada vez melhores. Então, fica aqui essa mensagem para os profissionais contábeis: vamos fazer a diferença na vida dos empresários, dos nossos colaboradores, dos nossos familiares, das pessoas que estão ao nosso redor, porque a nós foi dado também esse condão. Muito obrigado a todos, um forte abraço.